Deputado Hildo Rocha, deputado Paes Landim, deputado Marcon, deputado João Daniel. Senhor presidente. Aqui é um pequeno expediente. Pequeno expediente. Muito obrigado. Eu queria que o deputado Alceu estivesse ainda em plenário para que ouvisse uma opinião. Ele, como ruralista e membro da bancada ruralista, talvez não chore o leite derramado pelo apoio à medida provisória 777, que destrói com um dos mais importantes bancos públicos do mundo. E no Brasil não há dúvida que o BNDES cumpriu o papel fundamental desde sua fundação na construção de um país moderno e com potencial verdadeiro de modernização. Todas as grandes obras infraestruturais do país tiveram a presença do BNDES. Quando se fala em privatização da Eletrobras, se lembra de um conjunto de sistemas de engenharia dos maiores do planeta. Basta falar em Itaipu, basta falar em Belo Monte, bastaria falar na maior usina brasileira, tirando Itaipu, que está no meu estado, a usina hidrelétrica de Tucuruí, que produz 9.325 megawatts-hora. Tudo isso será privatizado. Se nós falarmos na Eletrobras, 18,6% mais ou menos do capital total da holding, dessa estatal brasileira, pertence ao BNDES. Então, o BNDES realmente poderia cumprir função no sentido do desenvolvimento brasileiro, para transformar o Brasil na grande potência mundial. Infelizmente, tem servido, isso é verdade, para subsidiar financiamentos a grandes empresas, numa perspectiva de desenvolvimento que prioriza os monopólios, ao invés de priorizar os pequenos. Então, uma política soberana tem que ser antimonopolista, tem que ser antiimperialista. Acontece que, se eu podia criticar, como fiz várias vezes da tribuna, o governo Dilma, por dar subsídio às empreiteiras que construíram Belo Monte, vão administrar Belo Monte, e nesse processo de alienação do território brasileiro, no entanto, com essa proposta do governo Temer, ilegítimo, imoral, envolvido em tantas bandalheiras, numa verdadeira indústria internacional de corrupção, quer dizer, se dá o direito de destruir o BNDES sem ter que mandar um decreto extinguindo o órgão. É por inanição, porque ele inviabiliza o órgão quando ele perde função de financiar, de estabelecer uma política de industrialização, por exemplo, de desenvolvimento de certos segmentos industriais que mereçam incentivo creditício e subsidiado, exatamente por cumprir função estratégica. Ora, ao invés de uma taxa de juros de longo prazo, decidida com a participação do Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o próprio Banco Central e representantes da sociedade civil, agora é o Copom, aquele mesmo órgão restrito ao Banco Central, que decide mensalmente sobre os juros da taxa Selic, é que vão definir a taxa de longo prazo. Ou seja, nós teremos um banco de desenvolvimento que não terá como oferecer vantagens nos financiamentos para o desenvolvimento econômico, social, com equilíbrio ecológico, porque a taxa de juros estará submetida à lógica do grande capital financeiro. Para mim não é estranho isso, porque o Meirelles é representante desse setor. Então ele não está abrindo mão de poder ao abrir mão da taxa da TLPJ. Ele está aumentando o poder, porque agora, através da força do capital financeiro, ele vai
brincar ainda mais com o povo brasileiro, só que agora não para fortalecer as empresas nacionais, mesmo que monopolistas, mesmo que eu merecessem críticas, isso não. É totalmente... É uma política agora totalmente voltada não só ao capital financeiro, no sentido de que muitos entendem só como capital bancário, mas o capital financeiro no sentido amplo. As grandes corporações mundiais terão acesso aos recursos e lucrarão, transformando este país de um cassino especulativo para um cassino mundial especulativo e, portanto, destruindo a possibilidade de um desenvolvimento soberano para o nosso país. Então, presidente, muito obrigado. Eu queria só concluir, nesses 20 segundos, eu me referi há pouco ao Jânio de Freitas. Ele fala de um programa de cisternas que foi premiado pela ONU, e ele faz referência a ex-ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Dilma. Se me permite, tá? A doutora Tereza Campelo. Eu queria parabenizar. Foi crítico, mas por que é importante referendar aqui e divulgar o prêmio recebido por esse projeto? Porque esse prêmio é o verdadeiro Oscar, digamos, das melhores práticas mundiais. É o prêmio Future Policy, políticas para o futuro. Infelizmente, a política voltada à produção de cisternas no Nordeste não foram assumidas pelo governo como algo central, de modo que a própria canalização do Rio São Francisco, que gerou tantos conflitos, e é uma obra, um grande elefante branco inacabado, esse problema poderia não existir e ser garantida a dignidade ao povo nordestino com o investimento nesse programa premiado pela ONU. Muito obrigado.